Olá, eu sou a professora Nesli Nogueira e nesta videoaula sobre equações diferenciais, vamos estudar as aplicações das equações diferenciais lineares de segunda ordem. Movimento forçado com amortecimento. Consideraremos agora uma força externa, F de t, agindo sobre um sistema vibratório massa-mola. Por exemplo, F de t poderia ser uma força causando um movimento oscilatório vertical no suporte da mola. A inclusão de F de t na formulação da segunda lei de Newton nos dá a equação diferencial do movimento forçado. Dividindo esta equação do movimento forçado pela massa m, temos a segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais beta sobre m, que multiplica a primeira derivada da posição em relação ao tempo, mais k sobre m, que multiplica a função posição, igual a força externa F de t dividido por E. Ou a segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais 2 lambda, que multiplica a primeira derivada da posição em relação ao tempo, mais ômega ao quadrado, que multiplica a função posição, igual a um F maiúsculo de t, onde F maiúsculo de t é a F de t, força externa, divididas pela massa, 2 lambda é beta, que é a constante de amortecimento, dividido pela massa, e ômega ao quadrado representa a constante de elasticidade K dividida pela massa. Para resolver essa equação não homogênea, podemos usar o método dos coeficientes indeterminados ou o método da variação de parâmetros ou ainda o método do operador derivado. Exemplo: interprete e resolva o problema de valor inicial. 1/5 que multiplica a segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais 1,2 que multiplica a primeira derivada da posição em relação ao tempo, mais 2 vezes a função posição, igual a 5 cosseno 4t. Condições iniciais. Quando o tempo é zero, o deslocamento inicial é 1/2. Quando o tempo é zero, a velocidade inicial é zero. Então, o problema representa um sistema vibrante que consiste em uma massa de 1/5 quilo atada a uma mola com constante de elasticidade K igual a 2 newtons por metro. A massa parte a partir do repouso meio metro abaixo da posição de equilíbrio. O movimento é amortecido, beta igual a 1,2, e está sob a ação de uma força externa periódica, com período π meios segundos. Intuitivamente, esperamos que, mesmo com amortecimento, o sistema permaneça em movimento enquanto a força externa estiver atuando.
podemos multiplicar a equação diferencial por 5, tendo assim a segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais 6 que multiplica a primeira derivada da posição em relação ao tempo, mais 10 que multiplica a função posição, igual a 25 cosseno 4t. Para resolver essa equação diferencial, é necessário primeiro calcular a solução da equação diferencial homogênea associada. Então, para isso, precisamos obter a equação característica, substituindo a derivada de segunda ordem da posição em relação ao tempo por d ao quadrado, a primeira derivada da posição em relação ao tempo por d e a função posição por d elevado a zero, que é igual a 1. Resolvendo a equação característica, que é uma equação de segundo grau, obtemos as raízes desta equação, que são raízes complexas. D igual a menos 3 mais I e D igual a menos 3 menos I. Assim, a solução xh de t, que é a solução da equação diferencial homogênea associada, é igual a xh de t é igual a e na menos 3t, que multiplica constante 1, cosseno t, mais constante 2, seno t. Agora, precisamos obter a solução particular xp de t, e vamos usar o método dos coeficientes a determinar. A proposta de solução para xp de t é a cosseno 4t mais b seno 4t. Calculando as derivadas de primeira e de segunda ordem, porque a equação diferencial linear que está sendo resolvida é de segunda ordem, vamos substituir as derivadas da xp de t e xp de t na equação diferencial. Agora, é necessário calcular os valores das constantes a e b. E isso será feito a partir da comparação. Comparando os termos que possuem cosseno 4t, temos a equação menos 16a mais 24b mais 10a igual a 25. Então, realizando os cálculos, temos menos 6a mais 24b igual a 25. Comparando os termos que possuem seno 4t, temos a equação menos 16b menos 24a mais 10b igual a zero. Então, efetuando os cálculos, temos menos 24a menos 6b igual a zero.
Simplificando a equação, dividindo a equação por 6, temos menos 4a menos b igual a 0. Então, b é igual a menos 4a. Aqui está o sistema de equações que foi resolvido pelo método da substituição e, efetuando os cálculos, encontramos o valor da constante A. A é igual a menos 25 sobre 102. Como B é igual a menos 4 vezes o valor de A, B é igual a 50 sobre 51. Assim, temos a solução geral da equação diferencial deste exemplo. X de t é igual a E na menos 3t, que multiplica constante 1, cosseno t, mais constante 2, seno t, menos 25 sobre 102, cosseno 4t, mais 50 sobre 51, seno 4t. Aqui está a representação gráfica da solução geral. Agora, vamos obter a solução particular. Para isso, é necessário substituir as condições iniciais. Primeiramente, vamos substituir t por 0 e x de t por 1/2 na solução geral da equação. E, efetuando os cálculos, concluímos que a constante 1 é igual a 38 sobre 51. Também devemos substituir t por 0 e a derivada x de t por 0 na derivada da solução geral, para obter a constante C2. Efetuando os cálculos, concluímos que C2 é igual a menos 86 sobre 51. Assim, a solução particular é x de t igual a E na menos 3t, que multiplica 38 sobre 51 cosseno t, menos 86 sobre 51 seno t, menos 25 sobre 102 cosseno 4t, mais 50 sobre 51 seno 4t. E aqui está a representação gráfica desta solução particular. Com isso, encerramos esta videoaula. Um abraço e até a próxima!